Boa noite, amigos! Que alegria imensa! Uma salva de palmas! Essa querida amiga! Muito bom! Hoje ela veio passar para a gente essa leitura maravilhosa do Evangelho, capítulo 28, o item 81. Oh, uma honra, uma honra, uma honra, uma honra recebê-la. Muito feliz. Bom, vocês sabem, né, que nós estamos com a campanha, tudo. Quem puder, os itens, as coisas que estão aparecendo. Vocês sabem que o local é a Casa Espírita de Garamond, os horários e dias para as doações. Vocês sabem que é de segunda e quarta, das 19 às 21, sexta das 13 às 15. E a Casa Espírita fica lá na Rua Bolívar 717, no Parque das Nações, Santo André, São Paulo. Juntos fazemos a diferença. Gratidão é com você! Viva! Muito bom, obrigado. Eu adoro a alegria do Rodrigo. Nossa, contagia a gente. É bom, tão bom, né? A alegria traz um bem danado, faz um bem para a nossa alma, faz um bem para a nossa saúde. É uma, é uma honra, né? Estar aqui, ter a oportunidade de participar dessa tarefa. Então, elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores do CA, que são os nossos mentores queridos, e agradecendo a oportunidade desse momento e pedindo para que eles estejam conosco, nos inspirando, nos amparando, que assim seja. Bom, então hoje nós estamos na continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. O estudo de hoje é sobre o item 81. E a gente aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo a forma de se fazer uma prece. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Então não adianta palavras lindas, frases longas, se a gente está fazendo isso de forma mecânica. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Olha só, isso aqui é bem ecumênico, né? Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções. Então, o muçulmano vai rezar para Alá, a testemunha de Jeová vai rezar para Jeová, os católicos, né, os cristãos vão rezar para Deus. Então, cada um de acordo com as suas convicções e da maneira que mais lhe agrade. Se a gente quer fazer uma prece comprida, uma prece curta, se a gente quer falar com voz alta, que quiser só mentalizar, né? Pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. E os espíritos, eles não prescrevem fórmulas de prece. Quando apresentam algum modelo, como Jesus, que nos deixou o Pai Nosso, porque os discípulos pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus deixou o modelo do Pai Nosso. E aqui mesmo, no capítulo 28, que tem uma coleção de preces, são modelos para orientar as nossas ideias, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita aqui, principalmente no capítulo 28, porque em cada item, Allan Kardec faz um prefácio explicando algumas ideias da doutrina espírita, alguns princípios. E também esses modelos de preces, eles são colocados lá para as pessoas que têm dificuldade em exprimir suas ideias. Elas falam assim, mas eu não sei o que falar, como falar, né? Mas nós somos livres para rezar do jeito que a gente
quiser. E aí, no capítulo 28, né, nessa coletânea de preces selecionadas pelos espíritos, foram ditadas em várias ocasiões. E aqui nesse item 81, nós podemos ler que a finalidade da prece é elevar a nossa alma a Deus, e Deus aceita todas as preces, desde que sejam sinceras. A prece deve ser simples, sem frases inúteis, ter uma clareza, né? Cada palavra deve exprimir uma ideia e tocar a alma. E a prece deve levar-nos à reflexão para atingir o seu objetivo. Então, por exemplo, quando a gente fala assim no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, isso deve nos levar à reflexão. Puxa, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, se eu estou pedindo para Deus me perdoar, eu estou dizendo assim, ó, Deus me perdoa na medida em que eu também perdoo. Será que eu estou perdoando? Então, essas preces também, elas nos levam a reflexões de como estamos vivendo a nossa vida, como são os nossos pensamentos. Há pessoas que recitam preces decoradas, é uma coisa assim feita da boca para fora. Até a gente vê pela expressão, né, delas, elas não estão compenetradas, até o tom de voz é uma coisa fria, automática. Nesse capítulo 28, Allan Kardec reuniu 5 categorias de preces. Preces gerais, né? Preces pessoais, né, para a gente mesmo, preces pelos outros, preces pelos espíritos, algum ente, né, querido que desencarnou, e preces pelos doentes e obsedados. Aí, no caso, são pessoas encarnadas, que estão doentes ou obsediadas, sofrendo o assédio de um espírito atrasado, de um obsessor. E o item 81 é justamente prece pelos obsedados, ou obsediados, ou os perseguidos pelos obsessores. E Allan Kardec, então, como em todos esses itens, primeiro ele coloca no prefácio, né, alguns ensinamentos para chamar a nossa atenção sobre o objetivo da prece, para que essa prece que a gente faz se torne mais compreensível para nós mesmos. Então vamos lá ao prefácio, escrito por Allan Kardec, né? Prece pelos obsedados. Então ele explica aqui, no prefácio do item 81, o que é a obsessão. A obsessão é uma ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. E a obsessão tem características diversas. Pode ser algo assim muito sutil, é uma simples influência, como ele diz, de ordem moral, né? Então, a pessoa está levemente perturbada, tem uns sinais exteriores perceptíveis, né, que os outros percebem, mas pode se complicando essa obsessão, até ficando cada vez mais grave, até chegar numa completa perturbação orgânica, numa completa perturbação das faculdades mentais. E também bloqueia essa obsessão, ela pode, né, na maioria dos casos, bloqueia as faculdades mediúnicas. Então, a pessoa que tem uma mediunidade mais ostensiva, ela é atrapalhada pelo obsessor. Na psicografia, no caso da escrita, o espírito obsessor, ele insiste que só ele que deve se manifestar. Insiste para o médium que, no fundo, está obsediado. A Terra, ela está no estado de uma inferioridade moral, a gente vê, né? Tudo que acontece aí pelo mundo afora, né? As guerras, as injustiças, os crimes. Então, a Terra está no estágio, moralmente,
muito inferior. E aqui, o Allan Kardec explica que os maus espíritos, eles estão ao redor da Terra, né? Eles envolvem a Terra. E eles, olha o que fala o Allan Kardec, os maus espíritos estão responsáveis pelos flagelos da humanidade. Eles são responsáveis pelas guerras, pelos crimes, por meio da obsessão. Então, eles influem, né, os pensamentos de governantes, de qualquer pessoa, para que façam o mal. E a obsessão pode ser uma prova, pode ser uma expiação. Então, no caso de uma prova, né, a pessoa ela não nem precisaria passar por essa situação, ou então ela trabalha na seara de Jesus, ela, na seara do bem, eh, da paz mundial, e os espíritos que não querem o bem, que não querem a paz, a obsediam. Isso é uma prova, mas pode ser também uma expiação. Então, digamos, numa encarnação passada, essa pessoa prejudicou alguém e matou, lesou, traiu, e agora essa pessoa desencarnada lá do plano espiritual quer vingança, que agora é um espírito, né, desencarnado. E lemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior. Então, por exemplo, a gente adoece porque existe um mau funcionamento dos nossos órgãos, imperfeições físicas, ou influências perniciosas do exterior, a gente está com o nosso sistema imunológico enfraquecido, e aí a gente pega essas viroses, né? Então, assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior, aí no caso, por exemplo, o sistema imunológico enfraquecido. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao mau espírito. Então, é a nossa imperfeição moral. Ódio, sentimento, desejo de vingança, ganância, ciúme, covardia. Então, são imperfeições morais que dão acesso a esses maus espíritos agirem sobre nós. É uma questão de sintonia. Os semelhantes se atraem. E continua aqui Kardec. A uma causa física opõe-se uma força física. Então, a gente quebrou o pé, vai precisar engessar. A uma causa física opõe-se uma força física, está lá, né? Imobilizado. A uma causa moral, é necessário opor-se uma força moral. Então, a causa moral aqui são as nossas imperfeições morais, os nossos vícios, os nossos maus pensamentos, os nossos hábitos regrados, e eles vão atrair os obsessores. E para opor, né, para se opor a essa obsessão, é preciso uma força moral, é preciso desenvolver virtude, fazer o bem. Para preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Então, né, toma vitamina, se alimentar adequadamente. Para garantir contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. Fortificar a alma é a gente se iluminar, fazer a nossa reforma interior, nos tornarmos pessoas cada vez melhores. O obsedado, aquele usa o termo obsedado. Às vezes a gente lê obsediado, né? Aquele perseguido pelo obsessor. O obsedado precisa trabalhar pela própria melhoria, o que muitas vezes é suficiente. Nem precisa de um tratamento de desobsessão, né? Porque ela perde o vínculo com o obsessor. Se ela estava aqui no estágio atrasado, fazendo mal, pensando mal, vai atrás do obsessor, que também está atrasado, fazendo mal e praticando mal. Mas aí o obsedado,
ele trabalha a sua própria melhoria, ele vai eliminando essas imperfeições morais, ele perde a sintonia com esse obsessor. Por isso que Allan Kardec fala que muitas vezes é suficiente esse trabalho pela própria melhoria e nem precisa de um tratamento de desobsessão, mas existem casos de obsessão mais graves, a subjugação, e aqui Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, usa o termo possessão. Então, na subjugação e na possessão, que são casos mais graves, o paciente, que é o obsediado, ele perde a vontade própria, ele perde até o livre-arbítrio. Aí, nesses casos, é preciso buscar um tratamento de desobsessão numa casa espírita, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse termo possessão. Então, obsessão quase sempre é uma ação vingativa do espírito, e algo que aconteceu lá no passado. Nos casos de obsessão grave, subjugação, possessão, esse obsediado ou obsedado, ele está envolvido, impregnado por um fluido pernicioso, por um fluido mau, que neutraliza a ação dos fluidos salutares, que repele, né, os bons fluidos, e é necessário livrar o obsedado desse fluido. Aí está a importância do passe, do tratamento, por exemplo, do xamanismo, que é um passe de limpeza, né, bem intenso, mas um mal fluido não pode ser repelido por um outro mal fluido. Então não adianta o obsediado ficar com raiva do obsessor. O obsessor está jogando mal fluido em cima dele. Aí vamos dizer que ele descobre que está sendo perseguido por um espírito vingativo. E aí ele revida com ódio, com desespero. Então, é o mal fluido que ele está mandando de volta. E aqui é o que escreve Kardec: o mal fluido que vem do obsessor não pode ser repelido por outro mal fluido. No caso, por exemplo, do exorcismo, né? Então, o padre vai lá, faz as rezas, mas muitas vezes cheio de autoridade, cheio de revolta, de agressividade, e às vezes ele nem tem suficiente elevação espiritual, porque não consegue estar numa sintonia muito acima do obsessor, então não funciona. Para expulsar esse fluido mal que o obsessor joga no obsediado, né, é preciso um fluido melhor do próprio obsediado, que começa a rezar, a emanar bons sentimentos, É um efeito reagente, tipo assim, reagente que reage, né? E dissolve. Você coloca, né, tem gordura no prato, você joga o detergente, dissolve. Porque, como diz Kardec, só a ação mecânica não é suficiente, né? Só assim, jogar o fluido pelo fluido. É preciso também, além dessa reação, né, do fluido bom, reagir com esse fluido mal não é suficiente. É preciso agir sobre o obsessor, falar com ele, mas com autoridade moral, que advém de uma superioridade moral, né? Com compreensão, com benevolência. E mais, é preciso convencer o obsessor, o espírito perverso, a renunciar aos seus maus intentos, a despertar nele o arrependimento, a despertar nele o desejo de fazer o bem. E isso pode ser conseguido por meio das instruções que são habilmente dirigidas por um doutrinador, por exemplo, numa sessão mediúnica, numa sessão de desobsessão. Então,
obsediado, ele faz um tratamento no centro espírita de desobsessão, aí o obsessor, ele fica lá no centro, no caso, um médium, né, o incorpora, entre aspas, né, o recebe, e um doutrinador conversa com ele, de forma a despertar-lhe o perdão, a prática do bem. É isso que Allan Kardec está explicando aqui. E essa tarefa é mais fácil quando o obsediado compreende a sua situação, quando ele sabe que está sendo perseguido por um obsessor, porque aí ele aumenta a sua vontade de melhoria interior, né? Ele se esforça em melhorar-se, ele faz preces, mas há médios que são fascinados. É um tipo de obsessão chamado fascinação. Eles estão iludidos por espíritos que, na verdade, são embusteiros, né? Assim, eles causam embustes. Eles dizem que são espíritos de luz, mas eles assim, se comprazem nas mistificações. São espíritos atrasados que se passam por espíritos de luz e o médium acredita, o médium que o recebe. Então, esse é um médium fascinado. E, em vez do médium ajudar-se, né, perceber que está sendo obsediado, não, ele acredita tanto naquele espírito obsessor, que é realmente um grande espírito de luz, e ele repele qualquer ajuda de outras pessoas que lhe dizem: "Não, você precisa fazer um tratamento de desobsessão". A fascinação é sempre muito, muito mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Tá, a gente lê lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, subjugação é quando o espírito obsessor toma conta do corpo do médium, e ele faz coisas que não quer fazer. Mas a fascinação é sempre muita, infinitamente mais rebelde, mais difícil de ser erradicada, eliminada, do que a mais violenta subjugação. E em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar da ação contra o espírito obsessor. Então, todo esse prefácio, hoje a gente só vai falar do prefácio, né, do item 81. Então, Allan Kardec está explicando o que é obsessão. Tem um livro chamado A Vida Fora da Matéria. É um livro espiritualista, editado pela Casa-Chefe do Racionalismo Cristão. Esse livro explica de uma forma muito simples e didática o que é a obsessão. É um dos males que mais aflige a humanidade. E o perigo maior é que as pessoas não percebem que estão sendo obsediadas. Ela pode começar de uma forma sutil, amena, periódica, só acontece de vez em quando, aí vai indo, vai se agravando, pode se tornar assim, um processo permanente. Então, ele varia a obsessão de brando a violento, de periódico a permanente. Nas formas sutis e amenas de perseguição, o obsediado, ele apresenta manias, ele tem pavores, ele tem esquisitices, fobias, exotismos, né? Formas assim estranhas de se comportar, tem paixões, fanatismos, às vezes indolência, né? Não tem vontade de fazer nada, ou excessos sexuais, excessos de comida, ou chorar demais, ou rir demais, e sem motivo, né? E o obsediado, ele atrai o obsessor porque ele alimenta pensamentos de perversidade, de vingança, de ódio. É uma questão de afinidade. Os semelhantes se atraem. E lemos nesse livro, né, do espiritualismo cristão. As baixas camadas do astral inferior
estão, pois, ligadas por estreita afinidade às pessoas mal-humoradas, vingativas, invejosas, irritadas, desonestas, àquelas que alimentam fraquezas e vícios. Questão de sintonia. E nem sempre o obsessor tem consciência do mal que ele está produzindo. Às vezes, o encarnado não se conforma com a morte de um parente, de um amigo, e fica chamando ele, perturbando. Pensar é atrair. Então, olha, aí, no caso, é o encarnado que está obsediando o desencarnado. E os obsessores, eles podem atuar isoladamente ou em falanges. A obsessão é uma doença psíquica causada pelo mau uso do livre-arbítrio, pela vontade mal educada, pelos desregramentos sexuais, pelo descontrole, pelo nervosismo, pelos desejos que são prejudiciais, que, né, estão sempre ali, né, insaciáveis, pela ambição desmedida, pelo temperamento voluntarioso, aquela pessoa mandona, né, briguenta. A vontade mal educada vem da pessoa que é indolente, sabe, preguiçosa, pessoa que é indiferente, que é negligente para com as coisas sérias da vida. O indolente, o preguiçoso, espera que os outros façam o que ele próprio deve fazer. Não gosta de horários, tem horror à disciplina, é inimigo do trabalho e da ordem, nada faz pelo progresso. E lemos no livro, enquanto o mundo exige atividade, dinamismo e ação, o indolente observa o que se passa, enquanto que o universo inteiro é uma oficina de trabalho permanente. E esse temperamento voluntarioso, ele reflete na personalidade egocêntrica, né? Aquela pessoa que acha que é a dona da razão, que quer impor as suas ideias, essas pessoas estão frequentemente em choque com as outras pessoas. E isso, gente, isso é divertido para os obsessores. Eles adoram, né, quando o circo pega fogo. Aliás, eles até armam atritos se a gente for invigilante. E o voluntarioso, ele se irrita facilmente. Ele alimenta contrariedades. E os obsessores vão traiçoeiramente tomando conta do obsediado e não percebe que está sendo vítima e, por isso, por não perceber, não reage, não se opõe. Todo cuidado é pouco. É necessário buscar o conhecimento de como se processa a obsessão, para a gente se defender do obsessor. E grande parte da humanidade é vítima da obsessão porque desconhece os recursos para evitar a obsessão, para se livrar da obsessão. E possessão, né? A gente leu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no prefácio do item 81, Allan Kardec usou o termo possessão, como uma obsessão mais grave. Para o cristianismo, possessão é causada pelo diabo, pelo Satanás, que são anjos decaídos, que tomam posse do corpo de alguém. Então, é um espírito mau que precisa ser expulso por meio do exorcismo. No século XIX, Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns. E no capítulo 23, ele diz que a possessão é uma obsessão. É o domínio de um espírito inferior sobre o encarnado. Escreve Kardec. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando
a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. Ele até conta de um caso de um homem que assim, o obsessor o subjugava, o obrigava a se ajoelhar na frente de uma moça, de uma forma no meio da rua, de uma forma muito, assim, jocosa para ele. E aqui continua Kardec: "A possessão seria para nós sinônimo de subjugação". Então, Kardec usa esse termo possessão como sinônimo de subjugação. Uma obsessão tão violenta que o espírito não é que ele entrou, assim, no corpo do obsediado, ele dominou o corpo do obsediado. E Allan Kardec continua: há 2 motivos para não adotar o termo possessão. Primeiro, não existem seres criados para o mal, assim, tipo demônios, Satanás, né? São seres mais ou menos imperfeitos, mas que vão evoluindo. E o segundo motivo, a possessão dá uma ideia de apoderamento de um corpo por um espírito estranho, ou habitação. 2 espíritos habitarem o mesmo corpo, mas isso é impossível. O que há é um constrangimento, né? Eu sou que nem aquele homem, ele era constrangido a se ajoelhar no meio da rua, na frente de uma moça, e ele não queria fazer isso. E Allan Kardec continua: não há possessos, há somente obsediados, assim, alguém possuído pelo Satanás, por um mau espírito. Não, o que há são obsediados, subjugados e fascinados. No Livro dos Espíritos, na questão 459, Allan Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a espiritualidade responde: muito mais do que imaginamos. Muitas vezes são eles, espíritos, que nos dirigem. Então, é a lei da natureza, é a lei de sintonia. Os semelhantes se atraem. Se temos bons sentimentos, bons pensamentos, nós vamos agir no bem, vamos atrair espíritos bons, amigos, mentores, anjos da guarda, que querem o nosso bem e vão nos ajudar dentro do nosso merecimento. E se os nossos pensamentos, sentimentos, ações são voltados para o mal, nós vamos atrair espíritos maus, inimigos de encarnações passadas, espíritos vingativos, zombeteiros, invejosos, que vão querer nos prejudicar. Aí a importância do orar e vigiar os nossos pensamentos, palavras e ações, né? Porque ainda somos espíritos imperfeitos. Ao longo do dia, oscilamos a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Tem hora que a gente está até com raiva de alguma coisa, tem hora que a gente está feliz, agradecido. A importância de fazer a reforma íntima para atrair os bons espíritos. E, se necessário, buscar ajuda. Ajuda que é um tratamento de desobsessão. As casas espíritas geralmente têm esse tratamento. Geralmente tem uma palestra evangélica para os ouvintes refletirem sobre suas atitudes e mudarem o que precisa ser mudado. Há casas que oferecem passe, água magnetizada, água fluidificada, né? O assistido pode levar uma garrafa de água, e aí os medicamentos são colocados, né, pela espiritualidade, e depois são absorvidos pelo perispírito, esse corpo energético que une espírito e corpo físico. Também tem o recurso nos centros espíritas da reunião de desobsessão, onde os tarefeiros esclarecem o espírito obsessor, aí o obsediado não está presente, são só os tarefeiros. E a desobsessão depende do espírito obsessor querer ser esclarecido,
e libertar o seu perseguido e o encarnado querer melhorar-se. Na questão 479 do Livro dos Espíritos, a gente lê: é preciso que o obsediado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então, o obsediado precisa fazer a sua reforma íntima e as preces sinceras. E aí os mentores virão auxiliar. Amigos queridos, somos uma vibração pela paz mundial. Vibremos por todos aqueles que estão passando por dificuldades, no plano da matéria, no plano espiritual, eles possam receber a ajuda dos mentores amigos. Vibremos por todos os trabalhadores do bem, encarnados e desencarnados, por todos os tarefeiros e dirigentes do SEAC, encarnados e desencarnados. Vibremos por todos nós, nossos lares, nossos familiares. E nós agradecemos, Deus, glória a Deus nas alturas. Nós te agradecemos pela nossa vida, por todo o conhecimento que nos chega e pedimos paz na terra aos homens de boa vontade. Amigos queridos, agradeço muito a todos e uma boa noite.